Você conhece alguém que gosta de perder? Que fica alegre, feliz quando perde? Você, quando perde, você não gosta. Nem brincando, se for numa brincadeira, num jogo, você não gosta de perder. O ser humano, ele odeia perder. Odeia. Só que todos nós já perdemos alguma coisa. Na vida, não pense que você só vai ganhar. Eu não vou só ganhar na vida. Na vida eu já perdi, na vida eu já ganhei. Só que muitas pessoas, elas pensam que na vida elas só vão ter vitórias. E quando alguma coisa não acontece como elas estavam esperando, então elas entram em conflitos. A pessoa começa a achar que Deus não é com ela, a pessoa começa a murmurar, a pessoa começa a desanimar na fé dela. Entenda, por favor, na vida, andando na mentira ou andando na verdade, você se depara com perdas. Eu não conheço sua história. Tem muita gente aqui, que perdeu muito, que está vivendo hoje numa situação bem complicada, difícil, vivendo o que você não gostaria de viver, dependendo dos outros. Às vezes depender de familiares é pior do que depender de estranhos. De repente você ajudou pessoas e fez de todo o coração, mas hoje quando te ajuda, joga na sua cara. É difícil perder. Por isso que tem muita gente com depressão, traumatizada. Tem muita gente viciada, porque ela se refugiou no vício, ela se perdeu na perda dela. Tem muita gente mal, magoada, não gosta de tocar no nome de certas pessoas, em certos assuntos da vida dela, porque ela não conseguiu resolver esse problema da perda ainda. E há quem já está sofrendo há muitos anos, amargurada, culpando alguém. Tem gente, quando você conversa com ela, ela sempre aponta o dedo: eu estou nessa situação por causa de fulano, eu estou nessa situação por causa de Beltrano, meu ex-sócio, minha ex-sócia, minha irmã, meu familiar, fulano, Beltrano. Ou então olhando para trás e se culpando, não se perdoa pelos erros que cometeram. Agora, entenda, quando a pessoa perde, mas ela está, na verdade, ela consegue passar por aquela situação difícil sem ficar com traumas, sem ficar machucada. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles saíram da fornalha, nem um fio de cabelo estava chamuscado, nem um fio de cabelo. Não queimou nem um fio de cabelo, só queimou as amarras. Quando você está com Deus, o fogo, as provas, as perdas, as dificuldades, não tira o pior de você, não te faz mal, acaba te fazendo bem. Eu falava hoje mais cedo de um casal que eu atendi, que viveram um momento difícil, muito difícil. Viviam bem, tinham uma vida estabilizada, de repente a coisa desandou, se depararam numa situação difícil e compraram um Fusca, velho. E um dia me contando, os dois rindo, falaram assim, ele falou: amor, você lembra que nós tínhamos provação? Eles botaram o nome do Fusca, provação. Diz que era uma provação, quebrava, ela contava que ela empurrava, e era uma guerra. Mas eles falavam rindo, eles falavam brincando, porque quando você está bem com Deus, você passa por coisas tão fortes, mas depois você até ri, você dá risada, porque não ficou nada dentro de você. Você entende que você só passou por aquilo que Deus permitiu e queria que você passasse. Agora, todo mundo perde na vida. Nós perdemos familiares, nós perdemos várias coisas. Agora, quando a pessoa está na mentira, ela perde para o diabo. Como assim, bispo?
quando a pessoa está na mentira, ela pode até crescer. Você já viu pessoas fazendo coisas erradas crescendo? Eu já vi, inclusive crescendo rápido. E do jeito que subiu, desceu. É pior. É pior. Veio fácil e foi fácil. E nada na vida é fácil. Muitas pessoas entraram em golpes, muitas pessoas perderam muito dinheiro, porque elas buscam as coisas fáceis da vida. Não tem nada fácil, a vida é difícil. A vida é dura. E quando você tem esse entendimento, você tem um pé atrás quando a coisa vem muito fácil para você. Você desconfia, você vai mais fundo, você não cai com tudo, como muita gente já caiu. Agora, quando a pessoa está na mentira, ela é fraca. E o diabo que ajuda a pessoa a crescer é o mesmo diabo que deixa a pessoa na mão e depois ela perde tudo. Na mentira, você não tem um pingo de segurança. Como é que você fica quando uma pessoa mente para você e você descobre? Tem gente que diz assim, ó, comigo, bispo, é uma vez só, porque depois não vai ter mais oportunidade. Enquanto falar a verdade, tem tudo comigo. Falou mentira, acabou. A mentira tem um pai. Depois você lê João 8,44, você vai ver que ele nunca se firmou na verdade e é o pai da mentira. A mentira tem um pai. O mal, ele tem os filhos dele, que são mentirosos. Os filhos do diabo são mentirosos. Eles podem ter dinheiro, eles podem passar a perna nos outros, eles podem enganar, eles podem fazer tudo para subir, mas uma hora desaba. E o pior, uma hora vai para o inferno. A mentira, ela pode até mostrar para você que você vai ter uma vantagem, mas o que você vai perder é muito mais do que o que você vai ganhar, porque você vai colocar o seu caráter em jogo. Eu conheço gente que perdeu o casamento, que perdeu tudo de Deus, só por causa de mentira. O diabo gosta da mentira. Está com a mentira, então está do lado do mal. E a mentira tem várias formas. Várias formas. Tem marido que mente para a esposa. Tem esposas agora em casa pensando que o marido está na igreja buscando Deus, e de repente ele está na igreja com amante. Você fica triste quando descobre que uma pessoa te engana, porque nós podemos enganar o ser humano. Você pode enganar seu patrão, você pode enganar seu sócio, você pode enganar seus filhos, você pode enganar quem você quiser, mas ninguém consegue enganar Deus, porque Ele conhece quem é quem. Ele até permite quando você desabafa, quando você fala de um jeito assim, meio forte, isso não fere Deus. Mas quando você tenta, com hipocrisia, ter alguma coisa de Deus, Ele se sente ferido. Por exemplo, uma senhora pediu oração. Pastor, ora por mim. Para quê, senhora? Para abençoar meu marido. Ah, o marido da senhora é incrédulo? Ele vem na igreja. Toda segunda-feira ele está lá com a amante. Sabe, quando eu ouço isso, eu não sei se não está tendo ouvidos para ouvir Deus, ou se está ouvindo e a mente já cauterizou, e a pessoa fica aqui, Deus, restitui meu pai, faz justiça na minha vida. Deus é tão bom, porque se Ele fizesse justiça, cairia um raio aqui, ó, pum, na cabeça de alguns. Essa é a verdade. Entenda, por favor, não se brinca com Deus. Nós estamos na casa de Deus. Ele conhece quem é você. Você pode dizer, bispo, eu perdi tudo, eu estou na sarjeta, eu estou como aquele homem que quando chove, eu estou aqui preocupado, porque quando chove, chove dentro da minha casa. Eu não sei nem o que eu vou comer amanhã. Não tem problema, você não tem nada, não tem problema, porque Deus tem tudo e Ele pode te ajudar, mas Ele vai te ajudar quando você for sincero com Ele, quando você for da verdade. A pessoa que está na mentira, ela perde, mas ela sabe por que ela perdeu. Ela pode não reconhecer, ela pode não dar o braço a torcer, mas dentro dela, ela sabe que ela está errada.
Porque quando você está certo, você sabe. Quando você está errado, você sabe. Sim ou não? Você sabe, sua consciência acusa. Agora, quando está cauterizada, o diabo engana a pessoa com algumas bênçãos, e ela fala: estou indo na igreja, está melhorando. Toda vez que a coisa aperta, ela sabe onde recorrer, e ela vê Deus como aquela pessoa que no sufoco ajuda ela. Mas depois ela não quer saber dele, ela quer saber dela. Ela quer saber dos problemas resolvidos. Só vem a nós, mas não quer nada com Deus. Infelizmente, Deus não faz mais na vida de mais pessoas, porque muitos na igreja nunca se firmaram na verdade. Tem gente dentro da igreja, se você for negociar com ela, ela te passa para trás. Se for negociar com a família dela, ela tira vantagem, porque é o que está dentro dela. Então, mentindo, ela vai perder cedo ou tarde, porque a chuva vem, a tempestade vem. E ela construiu aonde? Na areia. É uma questão de tempo. Você que está na vida errada, ganhando dinheiro de uma maneira errada, você sabe que cedo ou tarde vão te descobrir, alguma coisa vai acontecer, porque Deus coloca o perverso em lugar escorregadio. Diferente das pessoas que chegam na igreja como estelionatário, estelionatária, como bandido, como criminoso, mas quer mudança, não quer mais ser quem está sendo. Então Deus tem interesse de salvar essas pessoas, porque tem sinceridade, tem Deus. Mas o Senhor disse que quem está na mentira perde, quem está na verdade também perde. Perde temporariamente na verdade, mas depois o que Deus faz é muito maior. Vamos falar desse homem aqui. Vocês entenderam na mentira? Você conhece a história de Jó? Conhece? Olha para mim aqui, por favor. Tinha tudo, estava tudo 100% na vida dele. Família, saúde, vida econômica. Ele era o maior do Oriente. Em um dia ele perdeu muita coisa. E começou uma notícia, uma uma atrás da outra. Um bombardeio. E aqui em Jó 1, 21 e 22 diz assim: e disse, olha o que saiu da boca de Jó: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu o quê? A Deus falta alguma. Olha para mim, por favor. Olha o espírito dele. Perdeu, mas não se perdeu. Perdeu, mas não ficou contra Deus. Perdeu, mas não perdeu a fé dele. Não estava entendendo, e não procura entender, porque tem momentos que se você procurar entender tudo, vai fazer mal para você, porque você não vai conseguir compreender nada. Vai fazer mal para você. Bispo, mas eu estou fazendo tudo certo, tinha que dar tudo certo. Por favor, você não precisa ensinar Deus. Você não precisa. Se Ele é dono da sua vida e você está obedecendo a palavra dEle, a responsabilidade é dEle. Se Ele te deixar mal, é o nome dEle. As pessoas sabem que você é dEle. Quem vai perder é quem? É Ele. Se a sua vida é dEle. Se você tem caráter, se você é da verdade, se as pessoas não pegam você mentindo, enganando os outros, pega você trabalhando, lutando, obedecendo, fazendo o seu papel de marido, de esposa, de filho, de funcionário, vê você dando melhor. Você acha que Deus vai deixar o nome dele ser envergonhado na sua vida? Quando alguém faz alguma coisa boa para você, você quer retribuir? Você que é ser humano, sim ou não? Você quer retribuir. Agora tem pessoas que não têm entendimento, e às vezes está passando por uma luta, e ela está tão perto da vitória, ela não consegue ver que ela está tão perto da vitória, e ela desanima, e ela murmura, e ela começa a ficar até contra Deus. Aquilo que ela perdeu mostrava que ela estava presa àquilo. Ela não aceita ter perdido aquilo. É como aquela ferida que tem a casca, ela, ao invés de deixar cicatrizar 100%, ela quer arrancar a casca para ser mais rápida, e aí sangra. Tem muita gente assim ferida, sangrando. E a pessoa fica, pô, mas por que Deus permitiu isso? Mas por quê? Mas por que aconteceu aquilo outro? Eu não sei.
Eu sei de uma coisa: se você está na verdade, a verdade vai honrar você, cedo ou tarde. Olha como é que Deus humilhou o diabo. Jó 2:3 diz assim, Jó 2:3: e disse o Senhor a quem? Olha para mim, ó, Satanás existe, tá? Deus falou com o diabo, olha o que ele falou: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem... Tinha motivo, mas Deus permitiu. Olha para mim, por favor. Deus não falou assim: Satanás, está vendo Jó? Esse homem cheio de animais, com várias casas, cheio de dinheiro. Não. Deus não humilhou o diabo com dinheiro. Deus humilhou o diabo com caráter. Não é o que ele tem, é o que ele é. É isso que faz a diferença para Deus. O que você é. Quem é você? Quem é você sozinho? Quem é você lá fora? Quem é você quando a mulher passa? Quem é você quando sua mulher não está do lado? Quem é você quando entra na internet? Quem é você? Você sabe quem é você. Você sabe. Você tem consciência quem é você. E eu não conheço. Às vezes o pastor olha assim e fala: pô, essa daí é de Deus, hein? Aí Deus está lá: não é não. Minha não é não. Nós nos enganamos, Deus não. Deus falou: olha Jó, você viu? Mesmo você tirando tudo dele, ele não blasfemou. O diabo está dizendo o seguinte: o negócio de Jó é o que o senhor dá. Porque tem gente que fica na igreja um tempo só porque ela está recebendo. Quando vem as rebordosas, ela sai. Jó foi fiel a Deus com dinheiro e sem dinheiro. Dinheiro é bom? Diga que não é. É bom. Você fica arrasado quando o dinheiro entra na sua conta, né? Ah, quando entra um dinheiro você fica em depressão, não é assim? Não, você gosta, você se alegra. Nós gostamos de ver o fruto do trabalho. Você gosta. É bom ter dinheiro na conta. Não é bom ter a conta no vermelho. É bom ter dinheiro para pagar suas contas, para dar o de melhor para a sua família. Dinheiro é bom, só não no coração, porque senão você se destrói. Senão você vai ser fraco. Ele é bom na conta, no bolso, mas no coração não. Aí a Bíblia diz assim, vamos lá para a gente terminar. Diz assim, versículo 4: então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Porém estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se ele não blasfema contra ti na tua face. Tudo que o diabo quer é que você o quê? Blasfeme, murmure. Ele fica esperando aquele dia que está difícil, aquele dia que está guerra. Ele fica esperando sair besteira da sua boca. Aí diz assim, versículo 6: e disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava sentado no meio de quê? Da cinza. Então a sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa quem? A Deus e morre. Porém ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o quê? O mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Olha só, olha só. Ele ficou cheio de feridas, então ele pegou o caco e só aliviava quando se coçava. Sabe aquela coceira que você só sente alívio, às vezes até sangra, mas ele estava assim, com úlceras, numa situação deplorável, e ele com um caco ali, ó, sentindo um pouquinho de alívio. De repente você está numa situação tão feia que
Uma cesta básica traz alívio para você. Uma ajuda de um familiar. Você está numa situação tão difícil que uma coisinha simples está trazendo alívio para você. Você está vivendo assim de alívios. Aliviou esse mês, meu Deus, mas já tem o mês que vem. A mulher dele ficou infernizando. Falou: ô Jó, abandona teu Deus, rapaz. Amaldiçoa ele. Amaldiçoa. Tudo para Jó não era o diabo, não. Porque quando você tem vida com Deus, seja feita a tua vontade, Deus é comigo, Deus sabe por que está permitindo, da sua boca sai Deus, não sai o diabo. Agora, quando a pessoa não está bem com Deus, então ela culpa o diabo em tudo, inveja, isso, aquilo, não, porque de fulano, não. Se você está com Deus, você está na verdade, na obediência, você está seguro, você está confiando. É fácil falar, pregar, difícil é viver, quando você passa por uma prova, fazendo tudo certo, esperando um resultado e vem outro, querendo uma resposta e a resposta não chega. Jó, ele não disse que sentia. Abra aí no 19:25, olha o que ele disse aqui. Olha aqui. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará o quê? Sobre a terra. Olha para mim, ele não disse eu sei que o meu Redentor, ou eu sinto que o meu Redentor vive. Ele disse o seguinte, o meu Redentor, você sabe o que é Redentor? Coloca o significado de Redentor aí na tela. Leia aí. Leia aí, entre os hebreus, aquele que tinha o quê? O direito de libertar propriedades ou pessoas, antecipando-se às comemorações do ano de jubileu. Quer dizer, o Redentor é que pode fazer tudo a hora que ele quiser. Olha o que Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive, o meu Deus está vivo, e ele vai se levantar a meu favor. É só o Redentor dele que está vivo ou o seu também? O seu Deus está vivo, mas de repente ele está vivo e espiritualmente falando você está morto. O meu Redentor vive e ele vai se levantar. Quando você está na verdade, a verdade te sustenta, te dá uma força tão grande. Paulo disse que chegou em um determinado lugar, ele enfrentou lutas mais fortes do que ele. Temores fora e temores dentro. Imagine a pressão que ele viveu, mas na verdade prevaleceu. Na verdade, você pode passar por lutas que parecem serem maiores do que você, mas o seu Deus se levanta e te dá vitória. Hoje nós podemos começar um tempo de restituição. Ele disse: restitui-vos-eis os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Gafanhoto é pequenininho, mas fez um estrago na plantação e trouxe miséria para Israel. Às vezes seu problema, sabe o que é? É uma mentirinha, é uma coisa só. Não foi isso que Jesus falou para o jovem rico? Uma coisa te falta. Às vezes a pessoa, ela está perto de Deus fazer tantas coisas na vida dela, mas só falta o quê? Uma coisa. Às vezes é uma coisa pequena, às vezes é um perdão que ela tem que liberar. Bispo, mas o que fez comigo foi cruel, o senhor não sabe o que eu passei. Você passou, você já passou, Deus permitiu. Você amadurece com as suas lutas, com as suas perdas, você aprende. Você pode aprender com os erros dos outros, mas você aprende também com suas perdas, mesmo fazendo tudo certo. Mas no final, quem é da verdade prevalece. Quem é da verdade, você pode estar passando maior sufoco, pode estar todo mundo contra, Deus se levanta a seu favor e te dá vitória contra todo mundo.